As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, nesta quinta-feira ao vivo, véspera de feriado. Muitos já estão vivendo, né, Ayrton, o feriado, e nós estamos aqui trabalhando na divulgação da doutrina espírita, sempre trazendo uma mensagem de esperança. Essa é a característica do espiritismo, o consolador, a doutrina que vem trazer para nós a sustentação para a nossa vida na Terra, ao falar da moral do Cristo, ao falar da imortalidade da alma, trazendo esses conceitos evangélicos para a nossa existência, que muitas vezes ficam esquecidos, né, Ayrton, no dia a dia. Às vezes a gente só vai lembrar de Jesus, só vai lembrar de Deus em momentos de dificuldades, né? Sim, olá Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre uma alegria para nós, mesmo nesses momentos que a gente poderia viajar ou passear um pouco, mas estar aqui falando do Espiritismo, dessa doutrina que esclarece, consola e nos dá o sentido do ensino moral do Cristo, que é a aplicação desses ensinos na nossa vida diária. Então não é como Allan Kardec coloca, é uma ciência nova, é uma filosofia, mas de inevitáveis consequências morais, e nessas consequências morais é que ele procura ensinar, reviver a essência do cristianismo, mas que a gente possa mais facilmente entender, e aí nos deixa a responsabilidade de praticar, né? E desde que aconteceu o Carnaval, no final de fevereiro, os cristãos vivem um momento maior de espiritualidade, naquilo que é chamado da Quaresma, muito vivenciado pelos católicos, culminando na Semana Santa, que é essa semana que nós estamos vivendo agora, com muitos momentos de espiritualidade, né, Ayrton, de religiosidade, porque nós comemoramos no próximo domingo a Páscoa, e essa é uma das comemorações mais antigas que existe. Quem se lembra de Moisés, do Velho Testamento, vai encontrar então essa comemoração na libertação do povo hebreu do jugo egípcio. No ano seguinte, após essa libertação, a Páscoa começou a ser comemorada, e a palavra ela é muito especial porque ela significa passagem e tem muitos significados. Para os hebreus, a passagem de Deus na região do Antigo Egito, ordenando a Moisés a libertação do povo hebreu, mas também a passagem do momento de escravidão para o momento de liberdade. E para nós, espíritas, quando pensamos na Páscoa, vivenciamos então essa questão da espiritualidade, da passagem da ignorância para a luz, da falta de conhecimento para o esclarecimento, da morte para a vida após a morte, da dor para o alívio. Então é um sentimento de espiritualidade muito grande que envolve a Páscoa, porque quando nós pensamos em Páscoa e falamos com as nossas crianças principalmente, a ideia que vem é do ovo de chocolate. O ovo em si é um símbolo muito significativo. Os estudos indicam que após o leite materno, o ovo da galinha é o alimento mais energético e mais completo que há, porque dentro dele estão todas as estruturas e elementos necessários para a geração de um corpo. Então o ovo ele significa vida, ele significa imortalidade. E é por isso que na Páscoa nós fazemos a troca dos ovos, que o comércio transformou em ovos de chocolate, e nós, aqueles que amamos, aqueles que nós temos consideração, aqueles que trabalham conosco, então nós doamos, nós presenteamos com o ovo como símbolo de vida. A vida espiritual, cheio de espiritualidade. Para nós espíritas tem esse contexto, esses símbolos da Páscoa. E também é impossível que nessa semana, tida como a Semana Santa, nós não deixemos de lembrar da vida de Jesus.
do significado da sua existência aqui na Terra, de tudo que ele nos deixou, do seu legado, dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Espírito representante de Deus na Terra, que vem para mudar os paradigmas em relação à vida, demonstrando a imortalidade da alma e que permitiu com a sua presença um avanço muito grande no campo moral da humanidade. Então é uma semana que nós pensamos nos festejos, mas que nós trazemos também dentro da memória a lembrança de Jesus. Muitas vezes uma lembrança triste, mas o Espiritismo nos ensina a sempre lembrarmos de Jesus vivo, atuante, trabalhando naqueles momentos então de intensa luz que ele irradiava quando ele pregava às margens do lago, quando ele subia aos montes nos momentos de maior reflexão, mas lembrar dessa trajetória de vida e não da crucificação. Ayrton, mais um fato aconteceu e que é comemorado durante essa semana e muito falado, que é a ressurreição de Jesus, que o nosso convidado vai falar mais a respeito. Mas eu queria te perguntar, qual foi o significado para o cristianismo nascente desse acontecimento, tido como miraculoso, que muitos ainda não conseguem entender? Que significado teve para os cristãos que estavam dando os primeiros passos naquela época? Bem, Silvia, você falava a respeito da tradição judaica, né, que está relacionada ao êxodo e à estruturação a partir do decálogo de Moisés, e há uma relação que depois foi transferida para o cristianismo, a tradição cristã, que é relacionada à ressurreição, porque tanto a chamada última ceia e depois os fatos que antecederam a crucificação e a própria crucificação do Cristo ocorreram na semana da semana da Páscoa judaica. Então, para uma parte da cristandade ficou relacionada então a Páscoa com a ressurreição do Cristo. Então, todos aqueles fenômenos que Jesus então reaparece após a crucificação ficou traduzidos como a ressurreição do Cristo, que depois a gente vai acabar abordando no seu sentido dentro de uma lei natural e ficou entendida como algo sobrenatural, mas a gente vai ter a oportunidade de explicar esses fatos na sequência, é que naturalmente que isso teve um grande impacto, porque a crucificação e a morte de Jesus acabou abalando muito os seus discípulos, porque foi um golpe muito duro, né? E vemos que muitos se afastaram, se dispersaram, ficaram com medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Cristo, acontecesse com eles. Então, aquilo foi um golpe duríssimo. Então, Jesus, né, reaparece, ressurge e dialoga com os discípulos em várias circunstâncias, novos discípulos, os discípulos mais antigos, porque isso foi uma forma de reagrupar, reuni-los novamente em função dessa desagregação e do afastamento que aconteceu. Então vimos ali situações de titubeando como Pedro, acompanhando o processo um pouco à distância, mas chegando a negar que era o seu discípulo, né? E depois, quando ele ressurge, começa a reaparecer a Madalena e depois aos discípulos, 2 discípulos na caminho de Emaús e depois aos outros discípulos na margem do mar de Tiberíades, onde ocorre a chamada pesca milagrosa, a Tomé e outros discípulos mostrando para identificar-se as chagas e assim por diante, conversando com Pedro, e depois também vindo convidar Saulo para ser o seu discípulo na estrada de Damasco. Todos esses fenômenos foram muito importantes para afirmar a ideia da imortalidade da alma, mas também para reagrupar, dar uma nova força. Isso fez com que o cristianismo, de uma doutrina local, chegasse a ser uma doutrina de caráter universal. Então, isso serviu para dar um novo ânimo, uma nova força para o cristianismo, que, como comenta Kai Bar Schutel, quando analisa a Páscoa, ele diz que se o Cristo não tivesse retomado, reaparecido, firmando a imortalidade da alma, o cristianismo não chegaria. Ele teria sucumbido naqueles primeiros momentos, teria sido tomado pela classe sacerdotal vinculada ao poder temporal, e o cristianismo não existiria como... Ainda que ele tenha sido transfigurado com o passar dos séculos, ele sequer teria dado sequência, simplesmente teria desaparecido.
Nós vamos falar sobre esse tema hoje, a Páscoa, a paixão do Cristo, o significado de todos esses acontecimentos no programa de hoje. Você pode curtir a nossa página no Facebook, nós já estamos online, o Presença Espírita Ponta Grossa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com a apresentação do livro, em sequência com o nosso entrevistado, e hoje nós vamos poder ter então um maior entendimento desta semana que nós estamos vivendo, da Páscoa, da Sexta-feira Santa, e você pode participar disso mandando as suas perguntas. Nós já voltamos. Caros amigos telespectadores, quero ter o prazer de comunicar que também eu estou na TVM. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nessa quinta-feira e você pode participar do nosso programa através da nossa página do Presença Espírita no Facebook. E nós vamos dar sequência ao programa tratando a respeito da Páscoa na visão espírita. Hoje, nesse bloco, nós iniciamos com a entrevista com o nosso convidado, mas antes a sugestão de leitura da semana e também do livro que será sorteado no final, no último bloco do nosso programa. Para esse programa, o Livro dos Médiuns, né? Já que nós estamos no mês de abril, mês, né, que nós recordamos o lançamento de O Livro dos Espíritos, que dá início à doutrina espírita na face da Terra. Então, o espiritismo experimental, né, está aqui no Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então aqui Allan Kardec trata da natureza dos espíritos, das relações que regem, ou seja, das leis que regem o fenômeno de comunicação com o mundo dos espíritos, classificando os diferentes tipos de mediunidade, os diferentes tipos de médios, as interferências dos médios nas comunicações e os cuidados que tem que se ter, né, a respeito, quando se entra em contato com o mundo espiritual, as advertências que ele faz, sobretudo com relação ao processo obsessivo. Então, todo aquele que se deseja se dedicar à mediunidade séria, através de um estudo continuado, vinculando-se a um grupo sério, é necessário conhecer essa obra magnífica, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Fica a nossa sugestão de leitura e também você participa do sorteio ao final do nosso programa, do sorteio do Livro dos Médiuns. Nós vamos dar sequência ao nosso programa, eu vou passar para a Silvia, que vai apresentar o nosso convidado, e vamos continuar falando a respeito da Páscoa na visão do Espiritismo. Nós estamos então hoje com o nosso programa especial de Páscoa, estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, e hoje nós estamos recebendo uma pessoa especial como convidada aqui para falar da Páscoa, para falar a respeito da crucificação de Jesus, o Luiz Maurício Rezende. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Silvia. É um prazer poder voltar aqui ao Presença Espírita. Maurício, como todos vocês lembram, durante aproximadamente 10 anos, ele apresentou o programa aqui conosco, estando à frente, junto comigo, da apresentação, e por questões de trabalho, ele se mudou aqui da nossa cidade e está afastado temporariamente do programa. E hoje nós tivemos a alegria de poder contar com a presença dele e para falar de um tema bastante interessante, né? Porque existem dúvidas se o espírita comemora a Páscoa, se não comemora a Páscoa. Eu queria começar, Maurício, te fazendo uma pergunta a respeito dos símbolos da Páscoa, né? Porque a Páscoa, assim como o Natal, ela tem tanto simbologismo. Eu queria saber qual o significado, se há alguma importância nesses símbolos. Silvia, a gente falar de Páscoa é falar da própria história do judaísmo e do cristianismo. É impossível a gente separar as coisas porque a Páscoa ela começa com a própria saída de Moisés do Egito. Pesach, em hebraico, quer dizer pular ou passar por cima. Se nós formos ler em Êxodos, no capítulo 13, vamos ver que a 10ª praga que Deus impunha ao povo egípcio, porque não queriam a libertação dos hebreus, era a morte dos primogênitos. Porém,
o anjo da morte passaria em todas as casas do Egito, com exceção daquelas marcadas com o sangue do cordeiro em seu umbral. Assim, todos os judeus foram então indicados, foram recomendados por Moisés, de que eles marcassem, que eles imolassem um cordeiro e marcassem o umbral das suas portas com o sangue. Assim, os seus primogênitos foram poupados. Seguindo aí, então, após essa 10ª praga, a fuga deles, a saída para a terra de Canaã, a terra prometida, a Palestina. E foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Porém, essa data ficou marcada como a data da libertação, da saída, da liberdade do povo hebreu do Egito. E então, instalados na Palestina, distribuídos nas 12 tribos, passaram a comemorar anualmente esse momento de dificuldade, de dor, de apartar-se daquilo dos seus, daquilo que era seu, da sua vida, para uma nova vida. Então, hoje os judeus eles comemoram ao longo de uma semana o Pessah, essa passagem, que depois, ao longo dos séculos, o cristianismo, pela coincidência, e não muita coincidência, mas sim aquilo previsto pela providência divina, que foi também na festa do Pessah, em Jerusalém, que Jesus foi crucificado, foi julgado e crucificado. Então a festa cristã hoje da Páscoa, que nos lembra a mesma dor, ou uma dor semelhante, daquele dos judeus ao saírem do Egito, em fuga, não conseguindo carregar muita coisa em suas mãos para o desconhecido, para um caminhar no deserto, é a mesma perda que nós temos, ou o sentimento de perda, de Jesus que deixa de estar entre os apóstolos, fazendo uma metáfora, uma analogia com o próprio Cordeiro. Porque os judeus celebravam da seguinte forma: a semana que antecedia o Pessah, eles tinham um cordeiro novo e ele ficava dentro de casa. Eles criavam, então, as crianças, a família, se afeiçoava com aquele cordeiro. Era um animal de estimação. O cordeiro é um animal bonitinho, a figura dele é afetuosa. No final de uma semana, quando todos estavam já vinculados afetivamente, o cordeiro fazia parte da vida familiar, era feito o sacrifício em família. Eles matavam, imolavam, sentindo a dor da perda, numa metáfora, numa analogia, da dor da perda de sair do Egito, da dor da perda de deixar tudo para trás em nome de uma libertação. Então eles reproduziam anualmente essa dor da perda ao imolar um cordeiro que ficava frequentando, estava já na vida familiar de casa. Então, a festa do Pessah para os judeus era uma das 3 maiores festividades, aquelas em que todo varão israelita deveria ir para Jerusalém. E contam os historiadores, você vê que a população de Jerusalém, de 50 mil habitantes, ela ia para 2, 3 milhões de habitantes, porque todos iam para Jerusalém. Era nesse contexto que Jesus foi julgado, crucificado, numa cidade fervilhando, uma cidade com 3 milhões de habitantes, onde eles comemoravam uma perda e não imaginavam naquela feita de que outra perda estavam fazendo. Um outro cordeiro, quer dizer, nessa simbologia do sacrifício, na simbologia, na metáfora daquele que não pecou, que não errou, da injustiça, a Páscoa se fez e a comemoração cristã, então, se constrói a partir dessas simbologias e dessas metáforas. Então, todas essas simbologias da Páscoa, elas fazem sentido porque elas se entrelaçam, desde a cultura judaica e depois, herdando disso, com o advento da crucificação, da morte e do retorno de Jesus mostrando que a morte não existe, também da dor para a renovação que a Páscoa cristã ela também celebra. Nós estamos com esse bloco terminando, mas, Maurício, já dá para começar pelo menos respondendo essa pergunta e continuando depois, essa questão do momento político e religioso na Palestina, na região de Jerusalém. O que acontecia? Qual era a classe dominante? Que tipo de religiosidade se tinha? Era só o povo judeu? O fariseu, qual era a posição do fariseu, do farisaísmo? Quem tinha mais influência ali naquela situação?
À época de Jesus, as hierarquias religiosas eram muito estabelecidas. O Templo de Jerusalém era um ambiente que frequentavam 3.000 pessoas por dia, porque existiam muitas obrigações religiosas, de sacrifícios, de imolações. Então haviam os levitas que organizavam a estrutura toda do templo, os sacerdotes e também as classes religiosas, como os fariseus, os saduceus. E esses tinham muito mais uma questão da aparência do que efetivamente da essência. Perderam-se nos escritos da Torá, dos 5 livros sagrados do judaísmo, para se preocuparem muito mais com o externalizar e não o vivenciar da religiosidade. E quando Jesus, judeu, conhecedor da Torá em profundidade, ele provoca, não para destruir a lei como ele mesmo fala, mas para lhe dar novamente o significado e fazer sentido, para vivenciar. E utiliza de metáforas muito fortes, né? O sepulcro, caiado por fora e podre por dentro, o jogar pérola aos porcos, mostrando de que, para ser judeu da Torá, e o complemento da lei que ele dá, que é o que diz Jesus, vim complementar, falar de amor, somando ao ensinamento judaico de Moisés a essência do amor, Jesus mostra que era necessário retornar efetivamente a vivenciar aquilo que estava escrito e não a externalizar apenas. Nós vamos fazer um intervalo agora, nós já vamos para o terceiro bloco. Você pode continuar curtindo a nossa página, concorrer ao Livro dos Médiuns, como nós prometemos, mês de abril, mês do Espiritismo, nós iríamos sortear as obras básicas de Allan Kardec, por isso hoje trouxemos o Livro dos Médiuns. É só deixar a sua participação na nossa página no Facebook para concorrer ao final do último bloco. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o programa Presença Espírita, hoje um programa especial de Páscoa e também porque nós estamos aqui com o nosso amigo Luiz Maurício Rezende, que se afastou um tantinho de nós aí por motivo de trabalho, mas hoje ele está de férias um pouquinho por causa do feriado, né, Maurício? E aproveitando o gostinho de novo de estar com o programa aqui de novo, nessa quinta-feira. Você falava a respeito da época, do momento espiritual e político, da data da crucificação, da época da crucificação de Jesus. E nós gostaríamos de saber, houve um planejamento espiritual de todos esses acontecimentos? Aliás, Maurício, quem é que matou Jesus, na verdade? Foram os romanos? Pôncio Pilatos lá teve o seu lavar de mãos e toda aquela história? Ou dentro do próprio judaísmo ali, os fariseus, que eram realmente aquilo que você falou, né? Que viviam uma vida falsa, uma vida de aparências, ou eles também participaram desses eventos? Bom, vamos por partes. A vinda de Jesus era efetivamente algo programado. Foram vários os profetas que cantaram, Isaías e tantos outros nós vamos encontrar na Torá, naquilo que hoje a gente chama de Antigo Testamento, a previsão de que viria um Messias. À época de Jesus, o povo judeu estava subjugado. Já tinha sido subjugado por vários povos, pelos babilônios, pelos filisteus, e à época, 60 anos antes de Jesus encarnar, desde então eram os romanos que tinham tomado a Palestina, é uma região estratégica de passagem entre Oriente e Ocidente, então era muito requisitado aquilo ali, e eles estavam sob o jugo de romanos. Um jugo de um povo politeísta, de um povo dado a costumes que para eles eram selvagens, eram dissolutos, então era muito incômodo. Era uma época nervosa, as relações eram nervosas, muito embora os romanos, numa exceção que ele fez, porque todos os outros povos subjugados, eles impunham sua religião, porque o Deus romano era o imperador encarnado, então religião e Estado se confundiam, abriram uma exceção com a Palestina, com os judeus. Devido à sua religiosidade ser tão forte, tão intensa, então para manter uma relação um pouco tranquila, eles permitiam que a religião judaica permanecesse e eles desenvolvessem, mas sempre uma relação nervosa. Quando Jesus vem, ele encontra esse ambiente sociopolítico bastante complicado, numa relação, numa tensão nervosa das autoridades religiosas judaicas com as autoridades política civil romana, convivendo na Jerusalém de então. E Jesus começa a falar sobre, colocar a sua mensagem sendo extremamente revolucionário.
Porque a proposta de Jesus é revolucionária, ainda hoje o é. Quando Jesus nos fala que o importante é amar, mas não só amar aqueles que nós já queremos bem, porque esses até os ímpios o fazem, até os de mau coração fazem, mas é necessário amar os inimigos, ele revoluciona a cabeça das pessoas. Mas amar inimigo, quando alguém lhe pedir para andar 2.000 passos, andar 3.000, quando alguém lhe pedir a capa, oferecer a túnica, isso era extremamente revolucionário para a época. E ele foi revolucionário em várias situações. Quando ele cura num dia de sábado, onde, de uma maneira, algumas vezes até exagerado, hipócrita, não se pode fazer nada porque é o dia honrado ao Senhor, mas se falava mal, se fofocava, se fazia maledicência, ao invés de efetivamente louvar o dia, ou dedicar o dia ao Senhor. E Jesus cura um paralítico no dia de sábado, e é questionado pelos fariseus, porque eles eram profundos conhecedores, tanto da Torá quanto dos costumes que os judeus tinham, que eram bastante complexos, os costumes religiosos. Perguntava por que Jesus não fazia ablução, quer dizer, o lavar as mãos até os cotovelos, num rito muito próprio que eles tinham, e os discípulos de Jesus não faziam isso, eles não tinham nem cultura judaica o suficiente para fazer isso aí. Então ele revolucionou, se vinculava com meretrizes, com ladrões, com publicanos, cobradores de impostos. Tudo isso gerou uma certa animosidade do espírito religioso, porque as pessoas estavam falando, ele está nos despindo a nossa hipocrisia, ele está dizendo quem nós somos, e ele está quebrando o status quo, a organização do que deve acontecer. Então, esse homem é um revolucionário, ele é perigoso, ele faz coisas que a gente não entende, as pessoas simples estão seguindo, louvando, tendo-o como Messias, mas ele não é o Messias, porque o Messias ele não deveria fazer nada disso. Era a cabeça dos líderes religiosos de então. Aproveitam então uma situação fortuita e enredam junto com o poder político, porque ali era as duas esferas elas tinham que entrar em acordo, em consonância. Então era a esfera política organizada pelos romanos, com a esfera e a liderança religiosa organizada pelos líderes judaicos, religiosos de então, que aproveitam, enquanto um abre mão e fala, façam o que vocês quiserem, que eu não vou me incomodar com isso, o outro fala, vamos nos livrar dele, colocando a pecha de ladrão, de revolucionário, de quem está indo contra a Torá. E Jesus então é crucificado nesse aspecto. Então quem crucificou Jesus foi a impiedade dos homens. Foi a covardia. Em geral, né? Todos, né? Não, exatamente. Não é este ou aquele, mas sim a impiedade, a incapacidade das pessoas de entender a profundidade do conceito de Jesus. Que se a gente for analisar no nosso coração, se até hoje a gente tem dificuldade de entender o quão Jesus foi revolucionário, porque nós não nos revolucionamos ainda internamente. Talvez a gente pudesse dizer que a Páscoa ainda não aconteceu em nossa intimidade. A gente não fez esse momento de constrição, de perda dos hábitos velhos, dos comportamentos velhos. Da passagem de uma situação para uma nova situação. Maurício, há uma pergunta que não quer calar, né? Tudo foi planejado, lógico e muito bem planejado, de longa data, a vinda de Jesus à Terra, todos os acontecimentos. Mas a doutrina espírita, ela nos explica a grandiosidade de Jesus, a sua capacidade, por que ele curava, o domínio dos fluidos, o domínio das ciências, por isso ele curava apenas com a sua presença, com as pessoas tocavam nele e se curavam. Ora, se Jesus tinha toda essa capacidade, ele também não tinha a capacidade de se livrar desses acontecimentos? Claro que teria. Mas ele sabia de antemão... para explicar isso, eu gostaria de citar uma frase de Haroldo Dutra Dias, que é um profundo conhecedor do judaísmo, da cultura judaica, do espiritismo, e faz essas pontes e explica-nos de uma maneira muito brilhante. E é Haroldo Dutra Dias quem nos fala que as profecias foram feitas para não serem cumpridas. O que são as profecias? É o entendimento de uma visão mais alta de que se eu continuar agindo assim, 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 isso vai acontecer. Mães são proféticas, né? Mãe sempre fala assim, meu filho, se você continuar assim, vai acontecer assado. Acontece, mas como que você sabia? Profecia de mãe. Ela conhece tão bem o comportamento e a história do seu filho que ela sabe, se você continuar agindo assim, não é nenhuma mágica, mas é o entendimento das coisas. Então, quando Jesus nos permite conhecer o futuro através das profecias, ele está dizendo, se vocês continuarem agindo assim, o que irá acontecer é tal coisa. Quando as profecias disseram que
o Messias seria imolado como um cordeiro, quer dizer, nessa proposta de quem seria morto sem ter culpa por covardia das pessoas, dizia-se então, o que a profecia estava querendo dizer se o comportamento de vocês continuar sendo desta forma, quando chegar alguém a lhes dizer efetivamente sobre o amor e lhes propor amar em profundidade, vocês não vão entender e vão julgá-lo como ladrão. E a pena para os ladrões era a crucificação. Então essa profecia se cumpre. Por que Jesus permite? Porque faz sentido. Ele não poderia derrubar as leis. Seria essa violência, ele não faria isso aí. Porque tudo aquilo que acontecia era consequência da impiedade, da covardia, da incapacidade das pessoas de compreenderem a mensagem. Por que ele ia derrubar tudo isso com qualquer outro fenômeno ou capacidade que ele poderia utilizar, sabendo sua capacidade de manipular fluidos e de entendimento das pessoas? Ele deixa, em respeito à nossa incapacidade, porque nos entendia infantis, limitados ainda, em respeito a isso ele deixa as coisas correrem naturalmente, para que então mais tarde pudéssemos refletir sobre o quão nós fomos imaturos e o quanto a sua mensagem precisa de reflexão para todos nós. E mesmo porque Jesus sabia que a morte não existe, né? Exatamente, que aquela morte era a desencarnação. Ele deixava o corpo físico, retornava ao mundo espiritual de onde veio para nos ensinar e a vida segue. Eu quero saber do Maurício no próximo bloco se as pessoas que viviam aquela época, mesmo as mais próximas, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles entendiam a grandeza de Jesus? Nós vamos fazer agora o último bloco e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Dá tempo ainda de você participar. O Ayrton está ali no Facebook, vocês podem perguntar para ele também alguma questão nesse sentido, nesse assunto que a gente está falando. E eu perguntava para o Maurício se a humanidade da época entendia a grandeza de Jesus, até os apóstolos. Será que eles entendiam a grandeza do Mestre? As pessoas eram pessoas muito simples, né? A boa parte, mais de 95% das pessoas eram analfabetas. Elas eram pessoas que não tinham nenhuma provocação cognitiva. Inclusive, com exceção de Judas Iscariotes e de Mateus, Levi, que eram pessoas mais escolarizadas, porque um era comerciante, outro era cobrador de impostos, era publicano. Todos os outros eram pessoas analfabetas, eram pescadores. Mas de uma alma, de uma maturidade, de um entendimento muito grande. Porque imagine alguém dos seus 40 anos, acostumado à pesca, chega um estranho, um jovem de 30 e fala assim: vem, me segue, deixa de pescar peixe para pescar homens. E ele vai, e vai o irmão dele, vai Pedro, vai o irmão André, João, um menino adolescente de 15 anos, lhe segue. Mateus, publicando uma coletoria, cobrando impostos, vem e me segue. Os escritos dizem que ele levantou e foi. Então os 12 eram pessoas que tinham conhecimento de Jesus, que o conheciam, que estavam desde a espiritualidade programados para seguir, mas tinham suas imperfeições. Mas as imperfeições, e esse é o mais admirável deles, aprenderam com elas. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, no momento em que ele vai levado ao sinédrio, julgado, e que ele se fragiliza na covardia de dizer que era não por maldade, mas por uma autodefesa, ou para o que eu não posso ser descoberto, porque de repente eu posso ajudar Jesus, e nega, e quando ele percebe que negou 3 vezes e o galo cantou, a essa culpa dele, ele transforma em aprendizado, e nunca mais negou a Jesus. Morre crucificado sem negar a Jesus. Foi a última vez que ele negou a Jesus. E vamos encontrar todos eles. O único que não desencarna em sacrifício é João, porque amava em plenitude. É aquele que muito amou. Morre de velhice. Mais de centenário, ele morre depois de psicografar, porque foi um fenômeno mediúnico, o Apocalipse. Então nós vemos que esses da intimidade de Jesus o entendiam e compreendiam, e foram então amadurecendo a alma e vivenciaram todos eles, divulgando, todos morrendo, à exceção de João, em sacrifício em nome de Jesus. Ora aqui, ora acolá, aqueles mais próximos na casa do caminho, como Pedro, Tiago, e foram eles então que depois acolheram a Paulo, e esse que divulgou o cristianismo
e graças a eles que nós hoje conhecemos a mensagem de Jesus. Mas a população em geral não tinha essa capacidade, não conseguia conceber o entendimento. Sentiu não pela razão, mas pela emoção. Eles se sentiam amados, confortados, porque eram os pares da sociedade que iam ter com Jesus. Era aquela viúva que foi deserdada, porque as mulheres viúvas não tinham direito à herança. Se não tivesse um filho varão, ela morria míngua. Eram os coxos, os leprosos, aqueles que já tinham com os nomes escritos no livro dos mortos e estavam expulsos da sociedade. Eram aqueles que não tinham nada, que seguiam a Jesus. E eles não seguiam pela razão, mas eles seguiam pela emoção, porque eles se sentiam aconchegados. Era o bom pastor com as suas ovelhas, era esse o sentimento. E os mais intelectualizados, soberbos, arrogantes, poucos deles conseguiram entender a Jesus. Mesmo Paulo, a gente vai ver, que era um homem extremamente intelectualizado, ele tinha frequentado o que tinha de mais requintado de escolas da época. Ele era o que estudou em Harvard, em Princeton, era a melhor das escolas, porque ele tinha ido para Tarso, era Alexandria, Atenas e Tarso, eram as 3 melhores escolas do mundo ocidental. Então, ele, intelectualizado, não conseguia entender Jesus. Mas o choque emocional de encontrar na porta de Damasco, junto com uma boa cota de humildade, faz ele entender que Jesus efetivamente era o Messias. Então, a gente vai ver que essas pessoas, os líderes religiosos, as pessoas, os formadores de opinião, não conseguiram entender Jesus. Muito pela arrogância, pela prepotência que tinham, que não nos deixava. Mas se eu aceitar esse homem, eu aceito que não importa que eu nasça rico, porque ele é filho de um carpinteiro, ele veio de Nazaré. Tinha um ditado da época que dizia: o que de bom pode vir de Nazaré? Desfazendo da cidade, um burgo pequeno, sem significância, e veio o Messias. Então eu não posso acreditar que o Messias é filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, nascido em Nazaré, sem eira nem beira, que anda de túnica simples e sandália por aí. Então, não conseguia entender, porque Jesus transcendia a imagem para focar na mensagem. E nós gostaríamos de saber do Maurício se a vinda de Jesus para promover toda essa mudança no nosso interior, o nosso crescimento espiritual, houve repercussão, Maurício? As transformações estão acontecendo, nós estamos mudando com a presença de Jesus na Terra? Muito, muito, muito. Se a gente for analisar ao longo dos séculos, muitas vezes a gente fala assim: mas em nome de Jesus as cruzadas, em nome de Jesus a Inquisição. Mas em nome de Jesus, Francisco de Assis, em nome de Jesus, Teresa de Ávila, em nome de Jesus, Teresa de Calcutá, em nome de Jesus, Francisco Cândido Xavier, e vamos assim em inúmeros, em nome de Jesus, Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz no século passado. Então, quantos anônimos, né? A gente está falando dos conhecidos, e quantos anônimos que em nome de Jesus não transformam-se e transformam vidas anonimamente, porque reconheceram o seu amor. Há muito mais amor do que ódio na Terra. A gente fala assim: esse mundo está perdido, tem muitos ladrões. Menos de 0,1% da população é feito de ladrões. Imagina, Ponta Grossa, 300 mil habitantes. Se a gente falar em 1%, a gente está falando de 3 mil. Não tem 3 mil ladrões, pessoas de má índole na cidade, porque senão teria o caos instaurado nisso aí. Então a gente está falando de 0, alguma coisa por cento da população que não são pessoas boas, que não querem fazer uma vida digna, pagar os seus impostos, cuidar dos seus filhos, pagar as suas contas. Então nós estamos efetivamente progredindo. E grande cota disso é por Jesus. Pela sua mensagem, pelo cristianismo, pela sua proposta de amar. Porque ninguém antes dele conseguiu falar de amor como ele falou. E ninguém depois consegue fazer esse marco de amar a Deus quando ele chama de Deus Pai. Nunca ninguém tinha chamado. Deus era o Deus que perseguia, que espreitava atrás da porta os nossos pecados, que impunha os castigos, como muitos de nós ainda achamos que Deus castiga. Não, Deus ama. E nós escolhemos os erros pela nossa imaturidade. O primeiro a nos explicar que Deus é amor é Jesus, quando fala que Deus é Pai. Foi Ele que nos ensinou a amar no autoestima, quando Ele colhe a mulher adúltera do chão e fala assim: mulher, onde estão aqueles que te julgavam? Colocando para ela: você errou, não está certo o que você fez, mas todo mundo erra. Então, promovendo e dando autoestima para ela se auto-amar para conseguir continuar a vida, porque senão ela não conseguiria continuar a vida daquele jeito. Levanta do chão e fala assim: vá e não continueis a pecar. E amar ao próximo, como ele faz
Quando ele diz que quando alguém nos baterá uma face, oferecerá outra. Quando dizer para amar aos inimigos. Então essa tríade de amor que Jesus conceituou e vivenciou, nunca antes nem depois dele alguém fez com tanta propriedade e com tanto brilhantismo. E nós ainda não conseguimos entender isso. Mas vamos, né? Vamos, esse é o progresso, essa é a vida. E nós falávamos sobre a ressurreição dele, e é importante, então, agora que o Maurício complemente, nós falamos do ponto de vista da mensagem da imortalidade da alma, mas o fenômeno aconteceu, ele voltou à vida no corpo? Não literalmente como se pensa. Biologicamente, fisiologicamente impossível. Como que você volta a um corpo que começa a deteriorar-se? Ao espírito, ao desligar-se do corpo, a vida, o fluido vital, a vida em si, ela deixa de existir. As células não mais se multiplicam, o coração já não mais irriga sangue por todo... E aí, naturalmente, a decomposição orgânica acontece. Ressurreição era expressão, porque era um idioma muito pobre, o falado à época de Jesus, utilizava-se essa expressão ressurreição para falar de reencarnação, porque os judeus são reencarnacionistas, acreditam na reencarnação. Há muitos rabinos que falam de reencarnação com naturalidade, ainda hoje. Então a crença da reencarnação era perfeitamente natural por judeus. Tanto que quando Jesus pergunta, mas quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, mas que já veio, que era Elias, que era para vir e veio. Ora, se Elias veio na forma de João Batista, o nome disso é reencarnação. Elias reencarnado é João Batista. Então, eles acreditavam na reencarnação e perdeu-se ao longo dos séculos, precisamente no 3º século do cristianismo, por fruto de um concílio e decisão de alguns, de que a reencarnação seria uma doutrina herege. Então, o que Jesus comprova quando ele retorna e se faz visível, mas era o corpo espiritual de Jesus, ele se materializa para aqueles ali. E quando Tomé lhe toca as chagas, era um fenômeno de materialização, para que eles crescem, porque Jesus conhecia a fragilidade deles. Então ele se materializa, mas era o seu corpo espiritual, era o seu perispírito que ele deixava antever. O corpo físico já não estava mais ali, não faz sentido. Então, não há ressurreição, há sim reencarnação. Maurício, e os espíritas? Nós comemoramos a Páscoa? Nesse sentido de passagem, devemos comemorar. Não como novamente, não como uma comemoração de externalidade, mas uma comemoração de internalidade. Da nossa perda, do sofrimento, do antigo para o novo. Dessa reflexão de que o novo deve acontecer em nossa alma, de que devemos renascer numa nova proposta, imolar-se nessa tristeza da perda do cordeiro, do injustiçado, para renascer e renovar numa nova terra, num novo ambiente, numa nova proposta. Bom, nós vamos fazer o sorteio do livro. Maurício, você vai escolher aí o internauta que... Sempre tive vontade de sortear, nunca podia botar no programa. Levanta à vontade hoje. O sorteado foi o Chico Martucci. Isso, todos que participaram aqui na página do Presença Espírita no Facebook participaram então do sorteio, mesmo aqueles que curtiram a nossa página, muitas participações hoje, né? Bastante audiência. Obrigada, Maurício, pela sua presença. Eu te convido para você vir mais vezes assim que você estiver aqui em Ponta Grossa. Sempre que tiver oportunidade, é um prazer. Nós vamos encerrando o nosso programa especial de Páscoa, lembrando que semana que vem nós estaremos aqui ao vivo com mais um programa comemorativo ao mês do Espiritismo, que é abril, e desejamos a todos um excelente feriado, uma excelente Páscoa com a sua família, com os seus amados, com os seus queridos. Até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita, muita paz a todos e até o nosso próximo programa.